apresentação. Também no nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de download. As informações estão disponíveis em reais e em BR, GAP e FRS, aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, e do contrário será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar as eventuais declarações durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da EZTEC, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro e diretor de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, o senhor pode prosseguir. Obrigado, Hugo. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021 e a parte de mim estão aqui presentes conosco o nosso presidente recém-eleito, Marcelo Ernesto Zarzur, e os nossos vice-presidentes, Flávio Ernesto Zarzur e Silvio Ernesto Zarzur. Todos irão participar da sessão de perguntas e respostas logo após a nossa apresentação, a breve apresentação que faremos. Vamos começar diretamente na página 3, só para dar uma introdução geral do que aconteceu nesse nosso trimestre. Fizemos vendas líquidas da ordem de 236 milhões de reais, lançamos até o presente momento, o que já embute o segundo TRI de 2021, 253 milhões de reais. O banco de terrenos fecha até o momento com 14 bilhões de reais. No financeiro, margem bruta nossa crescendo em relação ao quarto TRI de 2020, com 42%. Margem líquida de 37% para um lucro de 73 milhões. Nossa posição de caixa fecha consideravelmente estável, com aproximadamente 1 bilhão de reais, além dos 529 milhões de recebíveis performados. Na nossa assembleia, realizada em 29 de abril de 2021, nós tivemos aprovação de dividendos, em torno de 95 milhões de reais, o que representou 42 centavos de dividendos por ação, além da eleição do Conselho de Administração com 9 membros, tendo, nesse momento, 4 membros independentes. Na página 4, vamos começar o operacional com o nosso banco de terrenos. Esse banco de terrenos fechou em 14 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que desses 14 bilhões, aproximadamente 2.300 são contratos já assinados e firmados pela EZTEC, não contabilizados ainda, simplesmente pela questão de cláusulas resolutivas a serem superadas. É um banco de terrenos que conta com a mais ampla gama socioeconômica na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Nós temos no segmento econômico aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais, no segmento médio 2 bilhões e meio de reais, nos segmentos alto e médio alto nós atingimos algo muito próximo de 5 bilhões de reais. E finalizando a EZINC, nosso segmento comercial, imóveis corporativos, em aproximadamente 3,4 bilhões de reais. No slide da página 5, a gente observa do lado direito do slide as vendas brutas de 258 milhões de reais, compostas em 60 milhões de imóveis performados, 90 milhões em obras e 109 milhões em lançamentos. O menor índice de distratos desde o primeiro trimestre de 2020, então significa para nós hoje 23 milhões de reais, sendo que praticamente metade desse valor se refere a upgrades, downgrades ou transferências de imóveis. Então, de fato, distrato propriamente dito no trimestre, algo muito próximo de 10 milhões de reais. Em relação a lançamentos, como dito,
Atingimos 281 milhões de reais, incluindo lançamentos do primeiro trimestre e do segundo trimestre até o momento. Na página 6, nós podemos observar o estoque da companhia fechando em 1,6 bilhão de reais. Este 1,6 vai significar para nós um menor nível de estoque de apartamentos residenciais prontos por 7 anos. Isso significa que as vendas que vieram se incrementando ao longo dos últimos 3 ou 4 anos de estoque pronto, ganharam essa repercussão justamente pelo fato de que nos anos de 2016 e 2017, as safras de lançamento foram muito pequenas. Diante disso, o volume de entregas, também muito pequeno em 2020 e 2021, faz com que o estoque de imóveis prontos atinja este menor nível dos últimos 7 anos. Na página 7, os lançamentos da companhia até o momento, os 281 milhões que mencionamos. Eles podem ser observados tanto como um pequeno empreendimento, que é um empreendimento acessório do nosso lançamento do 4º trimestre Signature Buyout. Esse é um empreendimento de apartamentos de 20 a 30 metros quadrados, cuja participação de VGV da EZTEC foi de 28 milhões de reais. Empreendimento amplamente vendido até o momento, com uma estratégia de vendas para clientes da própria EZTEC. Já no início de abril, o Dreamville Vila Prudente, terreno que nós compramos, terreno referido no Land Bank como Alberto Ramos, terreno que foi comprado há menos de 2 anos. Já conseguimos fazer o lançamento e neste empreendimento ainda teremos um lançamento acessório de imóveis HIS para acontecer até o 4º trimestre de 2021. A parcela lançada foi de 253 milhões de reais. Na página 8, a gente observa os lançamentos que virão logo a seguir, nos próximos meses, e que a companhia tem trabalhado intensamente para ocorrer, tendo em vista até o mesmo aspecto de que os plantões de venda estão já disponíveis, montados nos locais. Esses lançamentos performam quase 1,2 bilhão de reais e podem ser vistos como grande destaque o Zenfinity, no terreno de estacionamento da IBM, na região do Paraíso, empreendimento esse que deve atingir, de VGV, mais de 600 milhões de reais no momento do seu lançamento. Empreendimento de altíssimo padrão, apartamentos de 280 metros quadrados, 88 unidades, num terreno absolutamente exclusivo. Ele será o grande highlight de alta renda do ano no mercado imobiliário de São Paulo. Os 2 outros empreendimentos, um deles na Chácara Santo Antônio, terreno realmente muito importante da companhia, terreno ele chamado de Santo Arcádio. O empreendimento chama-se Arcádio, performa quase 430 milhões de reais, também já muito próximo do seu lançamento. E o Alta Vista Resort, Residence Resort, cuja parcela da EZTEC é de 165 milhões de reais, terreno esse referenciado como Lagoon. Na página 9, nós vamos começar a falar do desempenho financeiro da companhia. Desempenho esse que começa com uma receita líquida em cima e à esquerda, da ordem de 195 milhões de reais. Essa receita líquida, via de regra, ela é obtida através da venda de unidades prontas, onde nós conseguimos reputar a receita de uma só vez, e da venda de unidades em construção em lançamento, cujo reconhecimento inicial é da parcela de terreno, e à medida em que a obra segue acontecendo, nós vamos reconhecendo via POC a receita referente àquelas unidades. A grande questão vinculada ao trimestre, tanto ao 4º trimestre quanto ao 1º trimestre de 2021, são, de fato, a conjuntura pela qual as obras estão enfrentando sua evolução. Sejam as questões vinculadas aos fornecedores, que têm tido suas dificuldades para a entrega de materiais, até mesmo a homogeneidade e a continuidade dos trabalhos das equipes, dadas as questões sanitárias que impedem com tranquilidade a execução dos serviços programados de obra. Isso significa que o reconhecimento contábil de evolução de obra no trimestre foi aquém do que o esperado. Embora tenhamos que mencionar aqui, já no gráfico da direita,
que a margem reputada desse trimestre já é consideravelmente melhor do que a margem reputada no quarto trimestre de 2020, uma margem de 42%. O que significa que os impactos de aumento dos custos de construção estão conseguindo ser minimizados pelo efeito de incremento do INCC durante esse período. As despesas comerciais vieram em linha com o que vem acontecendo, tendo em consideração também o aspecto de que estamos preparando uma série de plantões de venda, né? Então, isso nos dá, para o trimestre, 4% de consumo de despesa comercial sobre vendas brutas, mas temos que considerar que o mês de março foi um mês mais difícil, dada a parada, a fase vermelha e a fase emergencial que ocorreram durante esse período. Já na despesa administrativa, os 25 milhões que demonstram que a companhia vem trabalhando em linha desde o ano passado. Essa é uma despesa, inclusive, 2 milhões de reais menor do que o primeiro trimestre de 2020. Os ajustes realizados durante o segundo e o terceiro trimestre de 2020 não foram totalmente recompostos até o momento, fazendo com que a companhia pudesse demonstrar essa diminuição da despesa administrativa em relação a exatamente um ano atrás. No slide da página número 10, começamos com a receita financeira, importante destaque da operação da companhia, que é o financiamento de imóveis prontos a seus clientes. Carteira essa que vem sendo remunerada a IGP mais 10, na média, nos trouxe para o primeiro trimestre de 2021 45 milhões de resultado. No gráfico da direita, temos aqui a presença da equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial de 6 milhões de reais deverá ser incrementada ao longo dos próximos trimestres, justamente porque temos incrementado a quantidade de projetos em lançamento com parcerias. Não obstante a esse fato, o primeiro trimestre foi, em linhas gerais, impactado pela despesa tributária de IPTUs, em larga escala, despesas vinculadas aos nossos terrenos, seja na equivalência patrimonial, seja no consolidado da companhia. Despesa essa que, se somada, nos traria mais do que 12 milhões de reais em pagamentos de IPTU, que foram feitos à vista, aproveitando o desconto oferecido pela municipalidade. Com isso, fechamos o lucro líquido da companhia em 73 milhões de reais, para uma margem líquida de 37%. Quero lembrá-los, no gráfico da direita, que a margem a apropriar da companhia, ela continua firme e forte na casa dos seus 45%, tendo se alterado ao longo dos trimestres apenas na primeira casa decimal. Isso é importante mencionar porque demonstra que todo o reconhecimento que teremos ao longo dos próximos trimestres, dados os custos já implementados e a carteira já atualizada pelo INCC, demonstra que a margem bruta da companhia, até o momento, permanece equivalente ao que estamos reportando agora. Na página 11, a alienação fiduciária, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de incremento de informação sobre o que estamos vivendo. Fechamos o primeiro trimestre com 1.445 unidades financiadas para nossos clientes, para uma carteira total de 482 milhões de reais. Uma carteira que tem mantido seus índices de inadimplência controlados e equivalentes ao longo dos últimos 12 meses. Importante ressaltar que estamos tendo as quitações elas ocorrem, tem ocorrido naturalmente nesse período de IGP alto, criando, de certa forma, uma geração de caixa para a companhia, que tem sido um importante fator para os pagamentos de terrenos que a companhia vem fazendo com isso, com que o consumo de caixa seja irrelevante durante todo o trimestre. No slide da página 12, apenas um pouco de luz sobre a FitCasa. A FitCasa, mesmo com os impactos dos pagamentos do trimestre de IPTUs, fecha com uma margem bruta de 50% no trimestre, um lucro líquido de 8 milhões de reais, que compõe o lucro líquido de 73 milhões de reais da companhia. Isso seria o equivalente a dizer que a companhia gira, a FitCasa em específico, com um ROI de 10%,
mas quero lembrá-los que não terei o efeito extraordinário do IPTU nos próximos trimestres, tendo sim uma tendência de incremento desse retorno sobre patrimônio. Para fechar e deixar a palavra para os controladores, presidente e vice-presidentes da companhia, apenas falar do nosso patrimônio líquido. Nosso patrimônio líquido fecha o primeiro trimestre de 2021 em 4.115 bilhões, para uma composição de ativos, que significa 1 bilhão e 70 milhões de reais de caixa, 530 milhões de reais de recebíveis performados com alienação fiduciária ou em fase de repasse, e um land bank de custo atualizado até o momento pelas aquisições realizadas, da ordem de 1 bilhão 171 milhões de reais. Para um total de passivos relevantes apenas dos dividendos a pagar, de 96 milhões de reais, e os terrenos a pagar, somados até o momento contabilizados, da ordem de 200 milhões de reais. Senhores, dito isso, eu vou deixar agora a palavra para os senhores. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes? Vou deixar a palavra, então, vou abrir para perguntas e respostas dos nossos ouvintes a partir desse momento. Obrigado a todos. Emílio, rapidamente, agora que vamos à versão de perguntas e respostas, eu queria primeiro destinar a palavra aos analistas de sell-side. Na medida em que o tempo permitir, a gente atende as perguntas de quem chegar via o chat. Para os analistas que têm algum questionamento, só solicito que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand e que, uma vez tendo feito a pergunta, mantenha a mão levantada caso queira fazer algum follow-up para não perder o contato. E a primeira pergunta aqui, vou convidar, por favor, o Gustavo Cambaúva, do BTG. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta aqui em relação ao, vamos dizer assim, como é que vocês estão vendo o aumento de taxa de juros potencial aí no financiamento imobiliário, se isso poderia, de alguma maneira, impactar o segmento de média renda, né? Porque vocês até comentam aqui no, vamos dizer assim, no release, que, de alguma maneira, vocês têm visto uma antecipação mais forte, né, dos clientes, para, de alguma maneira, mitigar uma potencial alta no financiamento. Então, a minha dúvida são duas, né? A primeira é um pouco do outlook de vocês, o que vocês estão estimando aí, eventualmente, de taxa de juros para frente nas conversas com os bancos. E aí a segunda é o que vocês têm feito internamente, se de alguma maneira, no momento da aprovação de crédito do cliente, vocês já estão embutindo aí talvez que ele lá na frente vai precisar de um financiamento num custo mais alto e estão sendo um pouco mais conservadores já na originação da carteira, ou se vocês fazem as simulações baseado na taxa de juros atual e, eventualmente, como isso poderia impactar principalmente na média renda, que é um pouco mais dependente de juros. Obrigado. Bom, olha, é o Silvio que está falando. Assim, a gente tem conversado com os bancos, eles não estão sinalizando, por enquanto, um aumento. Você está falando da taxa de juros de financiamento para o cliente, né? Eles não estão sinalizando aumento. Então, é um fator que nós estamos, assim, eu acho que a taxa de juros for para 5, por exemplo, lá o CDI for para 5, isso não vai, eles estão falando que eles vão manter os juros mais ou menos aonde eles estão. Então, essa é uma coisa que a gente está trabalhando assim. Eu acho que é importante, quando a gente fala segmento de média renda, falar assim, do aumento de custo que a gente teve de construção. E teve um aumento de custo de construção aí na faixa, vou te falar de 18%, 19%, contra um INCC aí na faixa de 13%, né? Eu não falo que a gente repassou tudo, mas nós repassamos quase tudo. Aumentou um pouco o preço de venda do imóvel. Nós conseguimos repassar uma parte significativa desse aumento de preço, mas a velocidade de venda ela não é igual a que a gente tinha antes. Ela diminuiu um pouco a velocidade de venda. Eu acho que esse é o fator principal que pode impactar a gente aí para frente, é continuar esse aumento de
de custo. Essa parte acho que a gente conseguiu absorver até agora, mas se continua esse aumento de custo de construção, e a gente pode ser impactado aí na venda, principalmente no setor de média renda, conforme você falou. Gustavo, e só fazendo 2 complementos ao Silvio, no caso da taxa de juros do financiamento imobiliário, foi uma coisa muito boa. Hoje, Bradesco e Itaú estão praticando poupança a mais. Então, eles têm dito que eles não vão fazer esse aumento, porque, na prática, eles vão manter o spread, né? Como a poupança é vinculada ao CDI, eles vão manter, o CDI vai subir, portanto, essa parte vinculada, ela sobe, mas o spread de 3,99, o Bradesco já está praticando 3,95, vai ser mantido. E eles estão fazendo análise de crédito em relação à taxa do cliente, a taxa Selic naquele momento, eles não estão fazendo em relação à taxa futura. Em relação a nós, Gustavo, a nossa aprovação de crédito, ela acontece da seguinte maneira. Como a gente faz os contratos com tabela longa, onde a gente está financiando o cliente no IGP mais 12, a gente faz a aprovação de crédito fundamentado na parcela que ele vai ter no IGP mais 12 lá na frente. Então, a gente já embute nessa aprovação de crédito esta segurança. Então, a gente está trabalhando de uma forma bastante segura, Gustavo. Emílio, fala para ele qual que é a taxa da poupança, só para... Claro. Então, olha só, hoje, só lembrando a você, Gustavo, fazendo aqui a conta, se nós estamos num CDI de 3,25, a poupança está 2,27. Portanto, o banco cobrando 3,99, ele está falando numa taxa de juros de 6,26 para hoje. Na pior das hipóteses, se o CDI sobe para 5,5, vezes 0,7, 3,99, essa taxa vai para 7,84. Mesmo ela subindo para 7,84, será uma taxa que não tem precedente em relação ao que era praticado, por exemplo, 3 anos atrás. 3 anos atrás estava 8,5 o crédito imobiliário mais TR, estava 9 mais TR. Então, ainda assim, é uma taxa bastante competitiva. Gustavo, não sei se explicamos, se quer mais alguma coisa, mais alguma explicação? Não, tá ótimo. Era isso mesmo, minhas dúvidas. Ficou claro, sim. Obrigado, bom dia. Bom dia, Gustavo. Obrigado. Obrigado, Cambauva. Agora eu vou pedir ao Daniel Gasparetti, do Credit Suisse, que faça a sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Consegue me ouvir? Sim, muito bem, Daniel. Bom dia a você. Muito obrigado. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. São 2 pontos também. A primeira é entender um pouco mais como é que vocês estão vendo o pipeline de lançamentos, como está o ritmo de aprovação, quão confiantes vocês estão em relação ao guidance, o que vocês avaliam de risco em relação a ele, né? Vocês já mencionaram no release que vocês estão bastante confiantes em relação a ele, mas só entender o que vocês enxergam de risco. E a segunda pergunta era avaliar um pouco mais a respeito de pressão de custo, sem ser pela ótica dos materiais. Mas como é que vocês estão vendo pressão de custos vindo de mão de obra? Vocês comentaram muito a respeito do Exepark, a respeito dos empreiteiros, vinculado, sem dúvida, à complexidade da obra, mas queria entender com vocês como é que vocês estão vendo o comportamento de empreiteiros, aumento de custo de serviço nesse momento do setor. Obrigado e bom dia. Vamos começar com lançamentos. Vou começar falando de guidance, viu? Daniel Gasparetti. Daniel, viu? Falando do guidance, é assim, né? Nós ficamos com um plantão fechado, ó, de 6 de março a 18 de abril. Nós ficamos com um plantão fechado praticamente 45 dias. Quando falam que a nossa venda ela está em linha com a venda anterior, a nossa venda tinha que ser muito maior do que ela está. Então, primeiro nós ficamos todo esse período fechado, a prefeitura permaneceu fechada. Os nossos projetos, pelas características dele, eles têm uma complexidade maior que os projetos médios. Nós temos grandes projetos, nós temos bastante coisa que está na ponta da linha aprovada, mas a prefeitura ficou fechada há 40 dias. Então, isso é um fato também. Nós temos aí um ambiente não, por enquanto, não tão seguro na sensação dos clientes. Então, eu tenho dificuldade, mesmo agora, de levar o cliente ao plantão. É que quando a gente compara com as vendas, a gente faz comparação com as vendas, a gente compara com outro ano, mas a gente não tinha a quantidade de mercadoria à venda que a gente tem hoje. A diversidade de mercadoria que a gente tem hoje à venda. O guidance, nós temos um desafio cumprir ele.
porque nós perdemos esses 45 dias, a gente não contava com isso quando a gente fez esse guidance. Nós estamos assim, correndo com muita força, a empresa está muito bem preparada, mas aqui nós temos muita força, nós temos vários plantões prontos, com maquete pronta, com decorado pronto, e nós vamos correr atrás de fazer, mas o calendário ficou apertado de um lado, do outro lado, o aumento do custo da construção levou a gente a cobrar os preços um pouco maiores, mas a concorrência já está cobrando preço muito maior, então já foi aceito pelos clientes um preço bem maior de venda do que se vendia antes. O que eu vejo é assim, nós temos uma chance, eu diria, média de cumprir o guidance, média, 50%, 60% da gente cumprir esse guidance. E a gente já não sabe mais, porque agora, se tiver outro problema desse, que nem teve antes, a gente realmente vai entrar em uma dificuldade de cumprir. Por outro lado, eu queria falar o seguinte, ó, os terrenos em São Paulo, este ano, eles aumentaram numa faixa de 20% o preço deles. Então, os nossos terrenos, como um todo, eles tiveram essa valorização. E eu quero lembrar que os nossos terrenos são pagos em dinheiro. Eu não tenho permuta. Quando a pessoa tem uma permuta num terreno, ele vai ser reajustado nessa permuta por INCC. Então, ele vai ter ali o 20% de aumento no preço do terreno, ele também tem 20% no aumento do custo dele, porque ele vai pagar esse terreno com construção, o que não é o nosso caso. De outro lado, você imagina que esse aumento de custo de material para tudo que está pronto no estoque. O que eu estou te falando é mais ou menos assim, ó. As nossas carteiras, que estão em IGP, que são as carteiras financeiras, elas aumentaram numa faixa de 30% no ano. Só de correção, mais 10 de julho, vai dar uma faixa de 40% de ganho nas carteiras de alienação fiduciária, elas estão correndo em dia. 2, as carteiras de apartamento vendidos em construção, elas tiveram um reajuste de 13%, se eu não me engano, no ano de INCC. Elas estão adimplentes. O pessoal está adimplente, porque o preço do imóvel subiu mais do que os preços. Então, nós temos esse ganho todo para a companhia. Tudo que está construído nosso foi construído com o custo de construção que tinha antigamente. E não, agora o custo de construção é outro. Todo o nosso estoque está valorizado. Então, tudo que a gente tinha em estoque foi valorizado, todos os nossos terrenos foram valorizados. É como se a empresa, como um todo, o patrimônio dela, quando você olha o patrimônio real, ela tivesse aumentado 20%. Agora, isso, então, o que eu falo para vocês? Essa empresa, ela aumentou muito de valor quando você pensa no preço em reais, valor em reais, a empresa aumentou muito o valor dela real em reais. Agora, nós temos essa luta de cronograma para você lançar essa quantidade de mercadoria que a gente não contava com esse obstáculo. E quando você pensa, porque você, em geral, você começa a trabalhar depois do fevereiro, depois do carnaval, e você trabalha, eu estou falando em termos de venda maciça, depois do carnaval até final de novembro. Depois você tem o Natal, entre Natal e Carnaval, em geral, você não tem vendas tão expressivas. Então, quando você perde 45 dias do cronograma, você perdeu uma parte importante do tempo que a gente tem para vender os produtos que a gente se comprometeu a lançar. Vamos fazer de tudo e estamos muito bem para fazer, mas teve esse caso do cronograma. Vamos falar agora, Daniel, agora deixa eu pegar a parte da construção, né? Mão de obra e construção. Eu sei, mão de obra e construção. Primeiro, queria agradecer todo mundo aqui a presença, né? E para mim, deixa eu falar, estou voltando aqui à reunião de apresentação de resultado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Faz 6 anos que eu não participo, desde quando eu saí, mas estou retornando aqui no rodízio que a gente faz entre os diretores e irmãos. Mas estamos sempre juntos e sempre por dentro de tudo. Quanto ao aumento da mão de obra que você falou, o aumento já saiu, o dissídio veio 7,59, ele é o INPC e vai ser feito em 2 parcelas. Isso já era esperado por todos nós do setor e foi, para falar a verdade, até achei que foi uma negociação
mais tranquila com o sindicato esse ano. Eles vieram pedindo um valor muito superior, mas o sindicato ele está alinhado, sabendo dos problemas que a gente está tendo nos aumentos de materiais. Quanto aos aumentos, a mão de obra não está faltando, pelo menos para a EZTEC, porque a gente trabalha muito em cima de parceria. E o aumento da mão de obra foi exatamente o INPC, que agora está vindo o reajuste, que é inferior ao INCC dos últimos 12 meses, que nem o Silvio falou, que foi em torno de 13%. Agora, os custos dos materiais, ele também falou sobre os impactos. As obras que eu vou terminar de hoje até 8 meses para frente, elas não foram impactadas em aumento de custo em relação ao aumento do INCC. O INCC conseguiu cobrir todos os aumentos que eu tive, porque como a EZTEC trabalha com vários parceiros e compras antecipadas em toda a cadeia de produção, a gente conseguiu segurar os nossos custos e o INCC conseguiu repor e a gente não perdeu. Inclusive, tem 2 obras na Minha Casa Minha Vida, que eu antecipei 6 meses, que eu estou terminando no segundo semestre, que vai vir com uma economia considerável de obra. Então, é mais ou menos isso. Não está faltando mão de obra para a EZTEC, por causa das parcerias, os nossos custos eles estão controlados, o INCC vem repondo até agora. Agora, obras depois de 8 meses, 12 meses, eu não consigo afirmar agora, mas as obras que a gente terminar nos próximos 8 meses, o INCC para a gente vai ser o suficiente para repor os aumentos dos materiais. Se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição. E eu quero lembrar uma coisa, porque a gente faz uma coisa que eu não tenho... Assim, eu vou falar da gente. Nós controlamos todas as obras, todo o aumento de custo, ele vai direto para o balanço. Toda a economia de custo detectada não vai. Então, tudo que aumenta a nossa obra, que a gente tem um controle muito rígido, ele vai diretamente para o balanço no trimestre, e toda a economia a gente só no ABIS. Quando fecha a obra, porque a gente quer ter certeza daquele fato positivo que a gente vem. Então, tudo que tiver vamos falar de desajuste em orçamento, ele é levado imediatamente, e tudo aquilo que tem de economia, a gente deixa guardado para entrar na hora do término da obra. Isso é importante. Deixa eu só comentar uma coisa na linha do que o Silvio comentou inicialmente. Assim. O que o Silvio falou é do valor da empresa e de tudo que aconteceu. Eu acho que, assim, uma coisa que o problema nosso para cumprir o guidance, o maior vai ser o calendário, é isso que ele falou. E porque a gente provavelmente, a gente está bem encaminhado com a questão dos licenciamentos, apesar que houveram, lógico, um atraso de mais de 2 meses nos licenciamentos todos. E o que acontece? Quando você tem um empreendimento, então, o que nós estamos dizendo aqui? Se a gente vai ter licenciado o suficiente próximo ou acima do que a gente precisa para o guidance, mas o cronograma de lançamentos talvez não nos permita lançar tudo esse ano. Porque nós não vamos lançar para vender barato ou não vender na velocidade que a gente precisa. Agora, um empreendimento licenciado que você vai poder lançar em janeiro, fevereiro, março, tem um valor muito maior do que um terreno ou um futuro projeto. Então, eu só queria que os senhores tivessem em mente que nós vamos para cumprir o guidance, aquilo que não for cumprido, eventualmente, uma coisa pequena, janeiro, fevereiro, já está tudo na rua, porque vão estar aprovados provavelmente tudo esse ano. É isso. Daniel, ficou bem a resposta? Algum complemento? Ficou ótimo, senhores. Muito obrigado. Bom dia, bom final de semana. Obrigado, Daniel. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Gasparetti. Eu queria convidar agora a Thaís Alonso, do CIT. Por favor, Thaís, pode perguntar. Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Primeira pergunta, ela é em linha com o desconto concedido para os clientes, que desde o trimestre passado vem alto, parte, obviamente, pelo crescimento da carteira de vocês, pelas fortes correções, mas o que a gente deve ver daqui para frente. E a segunda, se com a reabertura do mercado, que
todo mundo vem prevendo, vocês pretendem retomar a operação Desenc? Obrigado. Desenc, desconto, posso ir no desconto? Posso? Então tá bom. Oi, Thaís, bom dia, obrigado pela pergunta, viu? Não, essa linha de desconto concedido a clientes, ela ocorre da seguinte maneira, em específico. Nós temos empreendimentos, por exemplo, que eles têm algum tipo de antecipação, e esse é o ponto. A antecipação, nós não damos o desconto para o cliente, mas contabilmente essa antecipação ela ocorre da seguinte maneira. Eu estou trazendo as parcelas pós-chaves, que são parcelas que têm algum tipo de juros embutido nessas parcelas, porque a gente vende tudo na tabela longa. Então, o que ocorre? Eu, na verdade, trago essas parcelas e reconheço essa receita na receita líquida e, portanto, na margem bruta, e ao desconto dessa parcela de juros futura dentro da linha de despesa financeira. É só isso. Isso é só um efeito contábil. Eu acho que a palavra é deságio. Então, deságio, perfeitamente. É reconhecido como desconto na contabilidade. Então, só quero te tranquilizar, Thaís, na verdade, a gente faz de tudo para que não exista desconto. Então, não existe incentivo hoje para alguém antecipar. Então, antecipa o valor presente daquela dívida que o cliente tem. Hoje não existe desconto para nenhum dos lados. E mesmo que exista alguma coisa em específico, ela é irrelevante. Então, esse é o efeito que tem na contabilidade. A próxima pergunta é sobre Esenc, sobre a continuidade das atividades da Esenc. A Esenc não parou, né? Só para... acho que eu não vou falar de continuidade, vou falar do que a gente continuou fazendo. Nós continuamos fazendo o EV-Tower, o Step Tower continua subindo lá, nós estamos lá com uma obra gigante, nós temos vários projetos em aprovações, nós estamos negociando uma série de coisas, quer dizer, nós estamos tocando a companhia. O prédio vizinho da Airbrooklyn, a fundação já está concluída e já estamos iniciando as lajes do subsolo. Então, nós estamos construindo a Santo Amaro e o Step Tower, estamos com a Fernandes Moreira e a Alves Guimarães aprovados, e estamos caminhando com outros projetos em aprovação para a gente poder dar continuidade na companhia. É lógico que a gente vai tomar um pouco mais de cuidado no que nós estamos fazendo, estamos procurando alguma coisa de build-to-suit também, mas não sei, não está parado, não. Nós estamos indo muito bem com a Esenc. Thaís, ficou claro? Tem algum complemento? Ficou, não, obrigada. Obrigado, viu, Thaís? Obrigado, Thaís. Agora eu queria convidar o Igor Altero, do Santander, para fazer sua pergunta, Igor, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação à margem bruta, né? A gente tem visto aí no segmento de baixa renda, principalmente, as empresas sentindo um pouco mais a pressão de custo e um impacto na margem. Como é que vocês estão vendo aí, especificamente para o Fit Casa, né? Vocês estão vendo a mesma dinâmica? Qual a expectativa de vocês? E a segunda pergunta seria com relação à dinâmica de vendas, né? Se já tem puder dar algum update de como vocês têm visto aí as últimas semanas, expectativa para as próximas aí com retomada de stand também seria legal. Obrigado. Querem começar pelas vendas? Olha, Igor, assim, cada semana é melhor do que a outra. Depois que abriu de novo, né? Antes de abrir não, mas depois que abriu os plantões, a primeira semana foi tipo nota 4, depois nota 5, nota 6, nota 7, nós estamos melhorando. O cliente está tomando coragem, conforme vamos falar, essa vacina vai controlando aí, vamos falar, a saúde dos nossos funcionários, eles estão voltando cada vez com mais força para o plantão, e também o cliente também está comparecendo aos poucos, eles estão voltando para o plantão. Então, a nossa perspectiva de venda é aumentar bastante a nossa venda. Dentro desse trimestre, a gente deve vender bem mais, e também com os lançamentos, muito mais do que no primeiro. Talvez a gente tenha aí, entre esse trimestre e o começo do próximo, nós vamos ter aí lançamentos maciços, e pode ser que na próxima reunião de
de apresentação, aí a gente já venha com outra conversa, com mais firmeza aí sobre o guidance. A gente tem uma expectativa muito positiva dos nossos lançamentos que a gente está prevendo aqui para os próximos 2 meses. Muito, muito positivo. E uma coisa só para acrescentar, Igor, que a gente até ontem teve reunião do conselho, e um conselheiro também nos rememorou, que a gente já sabia, é que a expectativa para o ano de crescimento do PIB ela é uma expectativa de 4% a 5%. Então, e a gente está vivendo um momento que o PIB não está nesse nível. Então, é uma questão que provavelmente todos nós estamos amarrados num humor mais baixo, porque nós estamos vivendo esse momento. Se as pessoas estiverem corretas, a gente vai ter uma vantagem. Igor, falando agora da margem bruta da companhia, e especificamente do Minha Casa Minha Vida, aqui a gente tem o seguinte: a primeira coisa importante é que nesse reconhecimento de resultados que você viu, eu tenho a presença, por exemplo, do Fit Casa Rio Bonito. Você deve lembrar que na resposta que o Marcelo deu para o Gasparetti, ele fala que nós temos 2 obras para serem entregues com antecipação. Uma delas é o Fit Casa Rio Bonito, e lá nós temos uma dinâmica de vendas onde uma parte desse empreendimento vendido foi, de fato, repassado, e a outra parte foi mantido completamente na carteira, como se fosse uma venda em SFH tradicional. Então, veja só, naquele caso, nós temos não somente o fato que o Marcelo menciona, que há uma economia de obra acontecendo, como eu tenho metade da carteira de um empreendimento muito grande sendo totalmente reajustada pelo INCC. Então, são fatores bons, e você já vê aí como eu tive um incremento da margem bruta no Fit Casa do quarto trimestre de 20 para o primeiro trimestre de 21. É óbvio, né, que tudo aquilo que não está vendido no Fit Casa, então, por exemplo, eu tenho lá uma parcela mais importante no Fit Casa Ipiranga, né? Vai ocorrer ali um reajuste para a INCC para compensar o que vai acontecer no futuro em relação aos seus próprios custos. E eu tenho obras para vir ainda. Não tivemos o reconhecimento contábil do Fit Casa José Bonifácio. Então, obviamente que eu não espero que a margem do Fit Casa seja os 50% que você está vendo hoje, né, na nossa divulgação de resultados. Mas espero sim, pela nossa compreensão, que ela siga em linha com a margem REF que a gente está vendo acontecer na companhia hoje. A margem REF está em torno de 45%, o que significa que a gente espera que o Fit Casa rode esse ano acima dos 40%. Igor, eu quero lembrar o Emílio que, no caso do Fit Ipiranga, ele também tem contratos de SFH, e eu acho que ele vai fechar melhor do que o Emílio está esperando, viu? Mas esse empreendimento, acho que ele vai ser mais lucrativo do que o Emílio tem aí mapeado. Mesmo porque no Fit Casa Ipiranga nós já acabamos toda a superestrutura, o prédio já está lá na cobertura, está inclusive fazendo a piscina, tem uma vista de lá maravilhosa, uma piscininha pequenininha. Minha Casa com rooftop, uma piscina pequena na academia, e uma academia também lá em cima, muito bonito. Onde todos os grandes gastos já foram ou efetuados ou contratados e pagos. Então, assim, lá é uma obra que, apesar de eu terminar no primeiro semestre do ano que vem, no final do primeiro semestre do ano que vem, essa com certeza não vai ter estouro, porque já está tudo contratado ou executado. E só para lembrar, nós vamos repassar a INCC na totalidade do valor do saldo da pessoa, e a gente só é reajustado na construção. O prédio que está no SFH, quando você tem um INCC avançando rápido, eu quero lembrar vocês, a gente sofre, pelo menos a gente que não tem permuta, a gente sofre aumento só no custo de obra. Esse custo de obra, ele varia eu vou dar uma ideia para entre 25% e 50% do VGV. E a gente reajusta o VGV inteiro. Então, se eu tivesse só SFH, e sem pensar em vendas futuras, etc., quando você tem um aumento do INCC, você tem um incremento de margem e lucratividade. Igor, ficou clara? Quer algum complemento de resposta, Igor? Tá ótimo, senhores. Ficou muito claro. Obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia.
Obrigado, Igor. Agora eu queria passar a palavra, por favor, para o Alex Coberto Ferraz, do Itaú. Alex, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho uma pergunta só aqui relacionada ao Land Bank, né? A gente viu aqui um pace muito forte de aquisições de terrenos nos últimos 2 anos, e nesse TRI especificamente, sem grandes movimentações, né? Mais ajuste de preço. Queria entender se esse, na verdade, é o tamanho ótimo de Land Bank que vocês imaginam agora manter, e se em algum dos segmentos essa distribuição vocês ainda acham que tem espaço para otimizar, seja no médio, no econômico, algum que vocês queiram incrementar, mas sim em termos de duration, né, tamanho do land bank, a gente deveria imaginar uma manutenção desse atual nível. Alex, deixa eu falar uma coisa assim. Com tudo fechado, essa fase emergencial deixou a gente ressabiado. Então, nós pensamos, assim, entre nós resolvemos ir devagar com as aquisições nesse momento. Agora, mas nós temos muita coisa mapeada, nós temos muita coisa conversada, nós temos muita coisa que nós vimos por bem não mexer enquanto a gente não conseguisse enxergar o fim dessa confusão. E, para falar a verdade, nos meus 61 anos, eu nunca tinha visto um negócio desse. Realmente, a gente ficou ressabiado e a gente resolveu, como uma companhia que tem 42 anos, a gente resolveu tocar ela com muito cuidado para ter firmeza naquilo que a gente faz. Nós estamos conversando aqui sobre a possibilidade de voltar a comprar terreno. A gente, aqui entre nós tomamos a medida de parar um pouco, mas conforme for lançando, nós vamos retomar as compras. E pode ser que vocês vejam o nosso land bank crescer. Tudo que nós temos no land bank, eu quero lembrar, foi pago em dinheiro. Ou vai ser pago em dinheiro. Não temos nenhum reajuste em NCC. O que nós pagamos mais caro é IPCA. Você imagina, uma dívida que está ruim para a gente é uma dívida de IPCA, que nós temos em terreno. Então, esse land bank vale ouro. E a gente tem condição de incrementar ele. Talvez pouco devagar no começo e depois com mais força, nós vamos voltar a incrementar ele com certeza. Tem terrenos adicionais, tem potenciais adicionais do nosso terreno de bilhões, de mais de 1 bilhão. Então, tem algumas coisas que a gente tem que fazer outorgas, títulos, que a gente pode comprar, que nós vamos comprar, que nós vamos fazer, que vai incrementar nosso land bank em mais de 1 bilhão. Então, nós temos esse lado primeiro que a gente está trabalhando para acontecer, e vocês devem ver a gente voltar a comprar terreno. Eu acredito muito nisso. Alex, ficou claro? Algum complemento? Ficou claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Alex. Eu só queria complementar uma coisa. Uma companhia que tem como meta lançar 3, 4 bilhões, por exemplo, 3 bilhões por ano, como a gente pretende uma hora chegar a lançar, tem que ter um land bank grande. Esse land bank pode aumentar, sim, viu? Só para deixar claro que ele perguntou, eu acho que ele está num tamanho bom, mas você olha a EZ Inc. performando, que está com uma parte do land bank, você olha a EZTEC do outro, tudo indo muito bem, a Fiscasa, então não está afastado um land bank maior do que esse. Não é que a gente vai comprar o que a gente vai lançar, pode ser que a gente compre mais do que a gente vai lançar. Eu queria convidar o Marcelo Mota, do JP Morgan, para fazer a sua pergunta. Mota, por favor. Obrigado, gente. 2 perguntas. A primeira, um follow-up até na pergunta do Alex, né? Durante a apresentação, vocês comentaram que Land Bank tinha subido 20% aí o preço. Então, até para entender se um pouco desse slowdown aí na aquisição durante o primeiro TRI foi só lockdown, vocês acham que o preço está muito esticado, pode cair, ou como a gente sempre tem visto, no final o preço de Land Bank só sobe, né? Difícil cair. E a segunda pergunta é sobre a questão da velocidade de vendas, né? Vocês comentaram que o preço tem subido, tem lá no release os dados aí de 10%, 11% de aumento no preço. Isso trouxe uma queda na velocidade de vendas. Tem algum patamar de velocidade de vendas que vocês falam, não, caiu muito, enfim, mas para entender quanto vocês acham que dá para esticar preço, qual que é o ponto que, se a gente tiver a velocidade de vendas caindo, a gente deveria começar a se preocupar. Obrigado. Alex.
Mas explica para mim. A primeira pergunta é sobre o land bank, o incremento de preço de 20%. Por que nós enxergamos isso? Não, Marcelo, é assim, ó. O preço dos terrenos, eu não sei, o preço dos materiais, tudo. Aí o IGP, ele rodou 30%, 35%, acho que o Emílio me falou em 36% de 1º de janeiro do ano passado para agora. Então, o dono de terreno aqui em São Paulo, ele quer mais caro pelo terreno dele. Ele aumentou o preço do terreno dele esse ano, porque nós saímos, eu quero lembrar que janeiro, fevereiro, março, foram meses onde a gente estava achando que tinha acabado o negócio. Eles aumentaram o preço dos terrenos e não baixaram. Então, um terreno que nós pagamos R$10.000 o metro na Vila Clementino, por exemplo, nós temos um terreno de 5.000 metros comprado na Vila Clementino, que nós pagamos, eu vou falar aqui, R$9.000. R$9.000. O ano passado, eu conseguiria comprar tudo 11. Agora, se eu quiser comprar, é 15. Eu falo assim, o preço dos imóveis, principalmente os de bom padrão, eles subiram muito, os preços dos terrenos. Então, é uma questão de apreciação. O cara fala assim, porque é um ativo real, parece, quando a gente olha, que ele acha que o dinheiro desvalorizou. O real vale menos, ele quer mais reais pelo terreno dele. Então, isso é um fato. Esse é um fato. Qual que era a segunda pergunta, Emília? A segunda pergunta é sobre a velocidade de vendas, o patamar que a gente entende entre preço, incremento de preço e velocidade. Eu vou falar o seguinte, a gente não tem isso na prática agora, Marcelo. Por quê? A gente não conseguiu pôr o plantão em funcionamento normal, nós não conseguimos. Agora que nós vamos pôr o nosso plantão em funcionamento normal, com mercadoria, a gente espera que os clientes vão no plantão, agora nós vamos ver isso, né? Então, e tem uma coisa, esse aumento de preço, nós temos uma margem líquida de 37. Se não vender nessa margem de preço, nós vamos baixar um pouco. Primeiro que nós vamos tentar, estou achando que a gente consegue manter uma margem na faixa de 30, 32, 30, não sei, acho que a gente consegue manter essa margem acima de 30. Mas também não está impedido, não foi impedido, a gente tem um raciocínio aqui, que se precisar ganhar 25, nós vamos ganhar 25, a gente abaixa um pouco o preço, a gente tem esse conforto. O que vocês não vão ver é a gente parar. A gente pode vender um pouquinho mais barato, baixar essa margem para 22, para 25, num eventual mercado muito ruim, mas a gente vai dar liquidez na nossa mercadoria. Nós temos margem e a gente vai fazer volume e volume de lucro no final. Então, é isso. Se o preço apertar para a gente lá na frente, a gente, como tem margem muito alta, a gente cede um pouquinho. Esses terrenos que a gente comprou são terrenos que nós compramos um preço muito, muito adequado. A obra que o Marcelo faz, ela é muito bem orçada, a gente tem muita segurança. Então, vamos ver o que o mercado revela para a gente aí agora que abriu as coisas, vamos entender. Se a gente conseguir, nós vamos até aumentar a margem e manter um volume alto. Se não conseguir, nós vamos manter o volume alto e diminuir um pouco essa margem. Pode vir para 25, pode vir para 28. Vamos aqui, nós lutamos cada dia por cada centavo. Marcelo, ficou esclarecido? Quer algum comentário extra? Não sei se o Marcelo está mais com a gente. Não temos mais perguntas. Podemos fazer as considerações finais. Querem fazer suas considerações? Eu queria fazer a minha consideração. Aqui é o Flávio. Eu queria agradecer a todos aqui presentes pela oportunidade de apresentar a EZTEC e também dizer para vocês, além da EZTEC, a nossa controlada EZI, que a gente tem confiança nela, ela está operando e é uma questão de tempo, né? Quer dizer, a gente tem, se a gente for querer montar um cenário hoje para a EZI, é um pouquinho mais complicado, mas a gente está com projetos em construção, temos oportunidades que a gente está estudando para colocar alguma parte desses produtos, então nós estamos muito confiantes. Além disso, queria cumprimentar que está junto conosco nesse momento o Samir Altayar, que é nosso vice-presidente do Conselho de Administração, que é sócio da família há pouco tempo, mais ou menos uns 50 anos, e meu cunhado Mauro, que está lá também, que também é nosso COO, que também acompanha a gente há
há pouco tempo também, aos 40 e poucos anos. Então, eu passo a palavra para os meus irmãos, Silvio e depois Marcelo. Obrigado, viu? Eu queria estender os mesmos cumprimentos que o Flávio fez, agradecer a todos, e eu queria reafirmar a grande confiança que a gente tem no futuro da a gente trabalha e ela tem um DNA de trabalhar com muita assertividade, com muita lucratividade, com muita segurança. Então, esse momento, por incrível que pareça, esse momento valorizou muito os ativos da companhia. Então, esse é um momento que a gente nem entende direito, mas todo esse aumento de preço, de tudo, ele valorizou todos os ativos da companhia. Então, os ativos da companhia, eles estão muito valorizados em relação ao valor patrimonial que está marcado no balanço. Acho que isso é uma coisa que, para mim, eu sou acionista, meus irmãos, nós vivemos das nossas ações na empresa, né? É reconfortante ver que o valor daquilo que a gente tem, que a companhia tem, ele vamos falar, ele foi mantido. Não teve, ele não acompanhou o real, ele acompanhou uma valorização muito superior ao valor do real, que era anteriormente. Eu, primeiro, queria, de novo, falar a minha alegria de estar aqui de volta nessa apresentação de resultados, voltando na presidência, deixar a mensagem que eu acho, tenho a convicção que o pior já passou, o pior do Brasil já passou, que daqui para frente, com a vacinação andando, a tendência é melhorar o que já para trás. Foi muito chato trabalhar, mas a gente aprendeu muito também com toda essa dinâmica de cada dia um dia diferente. O Flávio, como presidente anterior, ele cobrava da gente novos controles dia a dia por causa das mudanças que nós tínhamos diferentes de outros anos. Então, nós criamos novos controles, criamos novas ferramentas, o que nos dá muita segurança daqui para frente e a certeza que o pior já passou. Agora, com o crescimento da economia, nós estamos preparados para surfar todo esse crescimento que está para frente e desenvolver tanto a EZ Inc. com projetos audaciosos que já estão em andamento, como com a EZTEC, fazendo obras cada vez mais altas, mais difíceis e mais espetaculares e controlando todos os custos, de acordo que nem o Silvio falou, que a gente vai no detalhe, na vírgula, pegando pelo em ovo para não passar nada. É isso. Obrigado, senhores. Obrigado. O departamento de RI fica à disposição para novos esclarecimentos. Hugo, podemos fechar. Por favor, a teleconferência de resultados da ZPEC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.